Então, no mês de maio, nós lembramos Maria, a mãe de Jesus, e, naturalmente, nós também a consideramos nossa mãe. Amor de mãe, todos nós sabemos que é um sentimento dificilmente de ser comparado. Nossa Senhora é nossa mãe e, como sabe que o Pai criou todas as criaturas, inclusive ela, para a felicidade do céu, como ela sabe que seu Filho veio ao mundo exatamente para ser o Messias Salvador e para que todos possamos usufruir do sacrifício de seu Filho, ela intercede por todos nós, claro, do modo particular, nós batizados e ainda mais particular, dos batizados que depositam nela a confiança daquela que é a maior das intercessoras. Nós temos uma piada que nos fala da intercessão de Maria, quando São Pedro vê um rapaz que não era lá essas coisas na terra e diz: mas Senhor Jesus, como é que tu fazes uma coisa dessas? Eu perco toda a autoridade. Esse rapaz não era lá essas coisas. E porque esse rapaz tinha uma devoção à Nossa Senhora, Jesus diz para São Pedro: Pedro, deixa para lá, são coisas da minha mãe. É uma piada, mas é um pouquinho o espírito que mostra a importância da intercessão de Maria junto a seu Filho e nosso Salvador. Então o povo cristão, de modo particular o povo católico, tem uma devoção, uma reverência muito especial pela Mãe de Cristo, Nossa Senhora. Interessante que a primeira grande discussão que houve na Igreja, mas primeiro sobre Maria, foi sobre o dogma da sua dignidade como Mãe de Deus. Mas logo a seguir veio um outro problema que demorou séculos e até foi a causa eu diria que foi essa a causa primeira da separação da Igreja Ortodoxa da Igreja Católica. Foi a questão iconoclasta. Ícon é a palavra para imagem, mas uma imagem que tem um símbolo por trás, uma profundidade. Então os cristãos começaram a discutir: será que nós temos direito de reproduzir as feições de Maria numa fotografia? Naquele tempo não era fotografia, era numa pintura. E como os que acreditavam que adorar imagens é uma coisa muito errada, também naquele tempo disseram: não podemos colocar a imagem de Nossa Senhora. E aí houve uma discussão muito grande na Igreja, e aí nós temos os ícones de Maria, do modo particular, que são motivo de grandes discussões, mas venceu a proposta de que nós podemos sim ter a imagem de Nossa Senhora e venerá-la. Como você, quando tem alguém que ama, você coloca a sua fotografia na carteira, da mesma forma. A mesma forma acontece com a nossa reverência através das esculturas, das pinturas, das imagens dos nossos santos, do modo particular de Nossa Senhora. Então nós temos uma imensidade de nomes para Maria, Mãe de Jesus. Nós aqui no Brasil temos a Senhora Aparecida, nós temos Nossa Senhora de Lourdes, nós temos Nossa Senhora de Fátima, nós temos Nossa Senhora das Graças, nós temos Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, auxílio dos cristãos, saúde dos enfermos, consoladora dos aflitos. Nossa Senhora tem uma ladainha dedicada a ela. E porquê? Porque em todas essas situações e em todas essas localidades, Maria se manifesta como aquela que vai levar a Cristo os pedidos dos seus fiéis. Tal como vocês lembram no Evangelho de São João, as bodas de Caná, logo no princípio, ela vai dizer: meu filho, eles estão no aperreio, faz alguma coisa.
e mesmo com uma desculpa meio atravessada, não é nada connosco, nós somos só convidados, Nossa Senhora diz, fazei tudo o que Ele vos disser. E foi falar isso para os garçons, fazei tudo o que eles vos disser. Então, ela é intercessora e depois vem nos dar o recado. Tenham a mensagem, não patetem. Sejam ágeis. Façam o que Ele nos pede. Então, esta é a capacidade intercessora de Maria que os cristãos recorrem. Ora, como nós temos uma vida de grandes aperreios, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, vem muito ao de cima na nossa devoção mariana. Maria, a saúde dos enfermos, já que é o dom precioso que nós temos, a vida com saúde. A importância de Nossa Senhora como intercessora nossa. O mês de maio nos coloca então esta devoção a Maria. Mês das flores, mês das mães, a mãe por excelência é Nossa Senhora. Então, ao longo deste mês, a Igreja Católica, principalmente a Igreja Católica, nos pede a todos que prestemos uma homenagem maior, mais particular, mais intensa à figura da mãe do nosso Redentor. E temos o mês de maio, porque em maio de 1917 nós temos a aparição de Nossa Senhora em Fátima, que nos dá uma certa segurança num mundo que estava cheio de inseguranças, cheio de problemas no início do século XX. Vamos então agora lembrar os dogmas de Nossa Senhora. Já no início falávamos que o primeiro dogma foi o direito de chamarmos a Nossa Senhora Mãe de Deus. Isso deu muita confusão e em alguns tapas também. Houve padre que brigou com padre, bispo que brigou com bispo, por chamar a Nossa Senhora Mãe de Deus. Como é que pode ser a Mãe de Deus se foi Deus que a criou? Isso é uma contradição. E então os que ganharam a discussão argumentaram assim, mas você não acredita que Jesus é Deus? Ele é o Filho de Deus ou não é? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade ou não? Ora, se ele, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou em Jesus Cristo, e se a mãe dele é Nossa Senhora, temos todo o direito de dizer que Nossa Senhora, por ser a mãe de Jesus Cristo, é a mãe de Deus. Não quer dizer que ela é mais importante que Deus, não, mas é um título que ela merece. E tanto assim que depois nós utilizamos essa oração, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. É o primeiro grande dogma, o dogma da honra de chamar a Maria Mãe de Deus. Depois nós tivemos o dogma ainda de Maria, que também deu que falar, o dogma da virgindade de Nossa Senhora. Eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho. Nós acreditamos, e a Igreja primitiva logo o afirmou, que Nossa Senhora não teve relações sexuais. Nossa Senhora foi virgem. Não conheceu homem algum. Nós sabemos que ela foi mãe por ação do Espírito Santo. Não te preocupa, não é nada, não é obra de São José, não é o teu noivo, é o Espírito Santo que virá sobre ti e te cobrirá, e tu ficarás gestante do Messias, a quem tu porás o nome, né, de Jesus, Deus conosco. Então, Nossa Senhora Virgem, isso significa que São José, pobre de São José, não teve relações com Maria todo o tempo que esteve com ela. Muita gente não acredita nisso, mas esse é um dogma da nossa fé. Nossa Senhora era virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Algumas pessoas aqui há uns tempos me disseram, poxa padre, dizer que Nossa Senhora não sofreu as dores do parto tira importância a Maria. Não tira importância a Maria. Talvez você gostaria que ela sofresse, mas Deus a livrou dessa amargura. Teve outras. Nós lembramos as 7 dores de Maria.
Então ela teve dores na vida dela, mas não sofreu as dores de parto. Tem os livros apócrifos, têm umas historinhas interessantes, como São José, na hora em que Nossa Senhora ia dar à luz, ficou naquela dúvida: o que é que eu faço? Fico aqui com ela, mas eu não percebo nada, vou buscar ajuda, e agora o que é que eu faço, o que é que eu não faço? E de repente, no caminhar dele, o mundo, com o tempo, parou, e ele, que ia correndo, também ficou suspenso por uns momentos, e deu tempo para ele dizer: para que correr? Já aconteceu. Maria já deu à luz. Então voltou e aí estava o menino. Então Nossa Senhora, virgem antes, durante e depois do parto. Temos o Evangelho apócrifo de São Tomás, é lá que fala sobre os pais de Nossa Senhora. Só nesse livro apócrifo nós temos o conhecimento de que os pais de Nossa Senhora eram São Joaquim e Santa Ana. Não estão na Bíblia, não. Estão num livro que não foi aceito pela Igreja Católica, chamado apócrifo. O Evangelho de São Tiago. Não é aceito pela Igreja como real, mas tem informações muito interessantes que a Igreja adotou. Uma delas, então, é de uma tal de Salomé, que também diz: essa historinha para boi dormir, de que ela é virgem depois do parto. Eu queria era ver a virgindade dela. E ela exigiu aos anciãos daquele tempo que ela pudesse fazer uma prova física, visual, e inclusive com o tato, para ver se ela era virgem mesmo. Só que ao colocar a mão no órgão sexual de Nossa Senhora, a mão virou leprosa. E Nossa Senhora intercede a Jesus Cristo por ela e lhe diz... Ela ficou horrorizada, há realmente alguma coisa de extraordinário, e pediu se havia uma maneira de... E Nossa Senhora, na sua imensa bondade, ela concede esse milagre e lhe diz: ponha de volta a mão. E a mulher recupera a saúde. Não estou inventando, não. Isto está no Evangelho apócrifo, que nem todo mundo conhece. Não sei se isso vai despertar o interesse sobre esse Evangelho que não é aceito pela Igreja Católica. O pessoal, com a questão do sexo, se empolga, não é? Bom, estamos falando dos dogmas de Nossa Senhora Virgem antes, durante e depois do parto. Esses dois dogmas estavam no início do cristianismo, ainda a partir do século V, século VI, estavam definidos. Vem então um outro dogma, já no século XIX, numa meditação teológica sobre Maria como a segunda Eva. A primeira Eva, causa de pecado; a segunda Eva, causa de bênção, de graça, de salvação. E então vem o Papa Pio IX, que nos diz que Nossa Senhora, por não poder contagiar seu Filho, Jesus Cristo, da mancha de Eva, do pecado original, ela foi concebida no ventre da mãe dela. Quem era a mãe dela? Já falei, o livro apócrifo é que nos diz que ela se chamava Ana. Quando Joaquim e Ana tiveram relação para gerar Nossa Senhora, que Deus, antevendo o sim de Maria, lhe concedeu a graça de a livrar do pecado original. Então, outra característica de Nossa Senhora: ela não tinha inclinação para a maldade, ela não tinha inclinação para a preguiça, ela não tinha a inclinação para dizer seu filho disto e filho daquilo, ela não tinha raiva. Nossa Senhora estava isenta desses 4 defeitos que todo o ser humano tem: inclinação para o egoísmo, para a preguiça, para a vingança, para pensamentos negativos contra os outros. Nossa Senhora foi concebida sem pecado. E não por mérito dela, mas em função da missão que ela ia receber de Deus
ao dizer sim, faça-se em mim segundo a vossa palavra.